Olá, bem-vindo a mais um podcast Supremo na Semana com as principais decisões do STF nos últimos dias. Nesse episódio, a gente vai falar sobre casos julgados no plenário virtual, já que em razão do feriado a gente não teve sessão plenária na Corte. Uma das decisões é a que invalidou uma lei do Rio de Janeiro que obrigava a manutenção de sinal de celular em túneis e no metrô. Os ministros também validaram uma norma que criou mais um município no estado de Mato Grosso. Eu sou a Alessandra Castro, jornalista, editora-chefe do Jornal da Justiça, e junto com a Gisele e com o Mauro, vou te deixar por dentro de tudo isso e muito mais, não é isso, pessoal? É isso aí. Vamos lá. Eu sou Gisele Reis, consultora jurídica da Rádio e da TV Justiça, e comigo você vai ver os principais aspectos jurídicos das decisões dos ministros do STF. Eu sou Mauro Burlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação Social do STF, junto com a Gi e com a Lê, vou contar para vocês como foi essa semana aqui no Supremo. Pois é, semana um pouquinho mais devagar, né, gente, em razão do feriado do dia 12, mas tem destaque. Vamos lá, o presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, teve um encontro com presidentes de Supremas Cortes Europeias. Na verdade, o ministro está cumprindo uma agenda internacional nessa semana, né, gente? Isso, ele está em três países, né, principalmente, né? Ele esteve em Frankfurt na segunda-feira, na Alemanha, onde proferiu palestra, se encontrou com o presidente da Corte Suprema do país, foi a Londres, também proferiu palestra, se encontrou também com o presidente da Suprema Corte daquele país, se encontrou também com o embaixador brasileiro lá no local, e estava previsto na agenda do ministro Roberto Barroso, na sexta-feira, ir a Paris, na França, participar também de um evento sobre direito e sustentabilidade ambiental. Na Alemanha, ele falou basicamente, teve uma conversa sobre tecnologia no sistema de justiça. E fake news. Fake news também, basicamente isso, Os dois grandes temas que eu destacaria são meio ambiente e fake news, dois temas mundiais, problemas mundiais, né, que vários países enfrentam, então são dois grandes temas a serem debatidos entre presidentes de Suprema Corte. Né? E um diálogo extremamente atual, né? É um seminário internacional de alta formação, digitalização e democracia é o título, né? Um diálogo Brasil-Europa. E é muito importante ter essa troca de experiências, né, entre esses países, por conta até mesmo do direito comparado, né? O Brasil tem aí a sua legislação oriunda de muita coisa, inclusive vem da Alemanha, e nós também somos referência em diversos aspectos jurídicos quanto a essa questão, inclusive no que nós já estamos tomando, né, atitudes, a legislação brasileira e os tribunais de um modo geral em relação aos ataques de fake news. Então, essa troca de experiências, ela é muito importante porque vem agregar em relação ao arcabouço jurídico de ambos os países, né, de todos os países, melhor dizendo, e isso só traz benefícios, né? A partir do momento em que se é possível observar a experiência de um outro país, você pode ali trazer aperfeiçoamentos para a sua legislação interna e para a aplicação do direito também interno. Eu lembro que o ministro Luiz Roberto Barroso, presidindo o TSE, enfrentou muito a questão das fake news aqui nas eleições brasileiras. A Inglaterra passou por isso na questão do Brexit aquele, né? Em que também houve uma turbulência, uma movimentação muito grande de fake news. Então, assim, é um tema candente que é realmente interessante o Brasil levar a sua experiência de como vem enfrentando, porque não enfrentou, né? Vem enfrentando, e ouvir de outros países importantes também como é que está sendo esse enfrentamento. É isso aí. Então vamos de plenário virtual, porque como eu falei no início, o plenário físico não houve sessão plenária física, né, em razão do feriado, ponto facultativo, mas vamos às decisões. A primeira é que o STF invalidou uma lei do Rio de Janeiro que obrigava operadoras a manter um sinal de celular em túneis e no metrô. Como é que esse caso chegou até aqui, hein, gente? A Associação das Operadoras de Celulares, a ACEL, entrou no Supremo com essa ação direta, né, questionando essa lei do Rio de Janeiro que obrigava, então, a que se mantivesse sinais dentro de túneis, enfim, lugares tampados, assim, passagens subterrâneas, né? É um tema interessante, assim, eu vejo muito porque eu passo por isso andando de transporte público e você passa, às vezes, 15, 20 minutos num subterrâneo sem sinal de celular. Mesmo. O tema é bem interessante mesmo, mas acontece que a competência para legislar sobre telecomunicações é da União e não do Estado. Quer dizer, basicamente isso, né, Gi? Esse foi o entendimento. Isso. Exatamente, assim, mas isso, embora pareça simples, né, é algo muito complexo dentro da nossa democracia.
democracia e no sistema federativo, e que precisa realmente ser respeitado. Há essa repartição de competências, então, diversos temas que têm grande impacto, né, na sociedade de um modo geral, eles acabam ficando como sendo temas que são legislados privativamente pela União. E aí, havendo uma legislação, é possível que essa legislação autorize União, estados, Distrito Federal e municípios a legislar. Mas, normalmente, assim, de um modo geral, quando é assunto de interesse local, é possível que o município legisle sobre aquele assunto, que o Estado também trate de algum assunto que seja de interesse local, mas normalmente a União, né, na grande maioria, o que se tem é que ela traz aí as normas gerais e os Estados podem adentrar em questões mais específicas ali em relação a cada peculiaridade. Neste caso em especial, a lei tratava de telecomunicação e também abordou uma questão relacionada a direito do consumidor. Telecomunicação, ela é uma matéria que é de competência privativa da União. Só a União pode, mediante uma lei federal, tratar desse assunto. Só que o Supremo, em diversas ocasiões, já decidiu, inclusive em legislação envolvendo telefonia móvel, que lei de determinado estado acabou tratando muito mais sobre direito do consumidor do que sobre telecomunicações. No entanto, não foi esse o entendimento no caso dessa legislação do Rio de Janeiro. Por quê? Porque essa legislação, ela trouxe uma obrigação para as concessionárias de serviço público, no sentido de disponibilizar esse sinal, e isso gera um custo, isso inclusive acaba alterando o contrato de concessão de uso entre a União e essas prestadoras de serviço. O interessante é que eu estava reparando, o poder concedente é a União, não é o Estado. Exatamente. Não é? Então... o Estado que eu digo... Não, você falou bem a União, é competência da União, e a gente lembra, quem é o concedente aqui, quem dá essa concessão é a União, então a União é responsável por legislar. E é isso, Mauro, que é importante também a gente colocar, porque assim, como a União é a concedente, é ela que tem que tratar de quaisquer outras consequências deste contrato de concessão. E neste caso, o Estado estava impondo uma obrigação para a concessionária, sendo que uma obrigação local, inclusive, e que ele não teria competência para dispor, exatamente por não ser o poder concedente. Então, ficou demonstrado aqui que o Estado agiu para além da sua competência legislativa, invadindo a competência legislativa da União e que haveria, portanto, uma violação, né, da legislação referente a competências, à repartição de competências, e foi por esta razão que esta legislação foi declarada inconstitucional. Invalidada, portanto. E foi uma decisão unânime, né? Pois é. Agora vamos a mais uma decisão unânime, salvo engano, também de relatoria do ministro Cristiano Zanin, é que os ministros decidiram que a incidência de IOF não se restringe às operações de crédito realizadas por instituições financeiras. Como é que fica essa decisão? Aqui o caso é de uma fabricante de autopeças que estava questionando uma decisão do TRF4 que manteve a exigência de cobrança desse imposto, né, sobre operações financeiras, nesses contratos de mútuos, que são empréstimos, na verdade, né? Aí, no caso, entre partes, pessoa jurídica ou pessoa física. Pode né? ser entre empresas também. Exatamente, pessoas jurídicas e empresas, e não necessariamente instituições financeiras. Entendi. Né? Então, o TRF entendeu exatamente que a Constituição não limita esse âmbito de incidência do imposto a operações de créditos praticadas apenas por empresas financeiras. Né? Pode ser entre pessoas jurídicas também. E aí foi o entendimento que foi mantido aqui no Supremo. Essa decisão do TRF foi mantida, né, Gi? Foi mantida, e esse entendimento realmente é de que não está distrito a incidência apenas em operações referentes a mercado financeiro. Né? O STF manteve esse entendimento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que entendeu ser possível a incidência desse imposto nessas operações de créditos praticadas entre instituições e pessoas, mesmo que não sejam pessoas físicas, mesmo que não sejam empresas no ramo do mercado financeiro. E o ministro Cristiano Zanin, ele destacou que o empréstimo de recursos financeiros, ele se caracteriza como uma operação de crédito, porque é um negócio jurídico em que você ali acaba adiantando um valor para que essa pessoa depois pague esse valor ali numa data ajustada ou mediante parcelas, enfim. Tem um prazo determinado, mas também há um risco.
E aí ele entende que, neste caso, a incidência completamente deste imposto, sem que haja qualquer inconstitucionalidade em relação a isso. E foi formulada uma tese, a tese da repercussão geral. A gente sabe que nos julgamentos de recurso extraordinário, a repercussão geral é a tese, a repercussão geral, ela implica, né, na elaboração de uma tese que vai direcionar o julgamento do tema em relação aos demais tribunais, e a tese que foi fixada foi a seguinte: é constitucional a incidência do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, sobre operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros, o mútuo é um empréstimo, entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações realizadas por instituições financeiras. Não é isso, quer dizer, não necessariamente tem que ser um banco ou uma financeira, uma empresa emprestar dinheiro para uma outra. Inclusive, aqui o caso tratava até de dentro de um mesmo grupo empresarial, uma emprestando para outra, incide, porque é uma operação financeira. Isso que ficou mantido, né, Gi? Sim. Tranquilo. Vamos para mais uma decisão. O plenário do STF validou uma lei do estado de Mato Grosso que criou o município de Boa Esperança do Norte. É isso, ganhamos mais um município. É isso, essa decisão aqui, ela teve 2 pontos, na verdade eram 2 temas dentro de uma mesma discussão, de uma mesma DPF, né, que é o nome dessa ação aqui, ajuizada pelo Movimento Democrático Brasileiro, o partido, né. Ele questionava leis do estado do Mato Grosso que tratavam de prazos para criação, desmembramento de municípios, e questionava e pedia que fosse considerado válido a norma que criou este município. Né? Então foram 2 discussões, na verdade. Específica para esse município. Esse município, exatamente. Teve esse município Boa Esperança do Norte foi criado por meio de uma lei, a Lei Estadual 7264 de 2000, e com base em leis do estado de Mato Grosso que tratavam dessa questão de criação e desmembramento de município, né? Então, assim, o ministro relator é o ministro Luiz Roberto Barroso. Isso. Né? Ele votou por considerar inconstitucionais as leis do estado de Mato Grosso que tratam deste tema. É isso? Estou certinho ainda? Está certo. E nesse ponto, certo. Inclusive, a gente já pode adiantar, né? Que nesse ponto houve a unanimidade. Foi, né? Unânime, isso. Porque nesse ponto, de acordo com a Constituição Federal, deveria ter, na verdade, uma legislação específica, né? Que é uma lei complementar federal que trata exatamente de como é que deve ser feita os prazos e demais requisitos, né? Referente a esta criação, elas devem vir não a partir de uma lei local, mas a partir de uma legislação federal, e nesse caso é uma lei complementar que deve dispor como determina a Constituição Federal. Agora você vai adiante. Agora eu vou. E essa lei federal, essa lei complementar federal que a gente comentou, ela não foi editada até agora. Então não caberia aos estados editarem leis para tratar desse tema antes da edição dessa lei federal, que é o que manda a emenda constitucional. Isso. Então, por esse motivo, as leis que trataram do tema de criação e desmembramento de município em Mato Grosso foram consideradas inconstitucionais. Agora, com relação à lei que criou o município de Boa Esperança do Norte, do Norte, o que acontece? Veio uma emenda constitucional posterior, a 57 de 2008, que ela fez o quê? Ela validou a criação e desenvolvimento de municípios cuja lei tivesse sido publicada até 2006, até dezembro de 2006, desde que atendidos os pressupostos das leis que tratavam do tema à época. E aí o ministro Gilmar Mendes, então, entende que, neste caso aqui, essa lei que criou o município é de 2000, ou seja, anterior ao prazo, né, tivesse sido publicada até 2006, ela foi em 2000, está dentro disso, e as leis que regiam a criação e desmembramento de municípios, a criação desse município respeitou tudo que previa essas leis. Então o ministro Gilmar entende, olha, a emenda constitucional validou, né, porque a data está dentro do período que vale, ele seguiu as leis que estavam vigentes à época, então no caso da lei do município, ela fica valendo. E aí, nesse ponto que ele divergiu do ministro Luiz Roberto Barroso. Então, com isso, o estado passa a ter 142 municípios, Mato Grosso. Pois é. Olha aí, eu não sabia. Esse eu também não tinha notado. Fui atrás desse dado. E com relação à escolha de prefeito e vereadores, também já fica liberado para isso. Né? Isso aí é uma questão, mas é uma questão complicada. Porque administrativo, porque foi um mandado de segurança que tinha suspendido a execução dessa lei. Então, existe todo um meandro aí por trás que isso aí vai ter discussão, o TJ do Estado é quem tinha suspendido por meio do mandato de segurança. Então eles vão ter que desfazer isso e aí ver
colocar o município vem do desmembramento de um outro, na verdade, ele não é criado, ele foi desmembrado. Algumas coisas deverão ser ajustadas. Deverão ser ajustadas, isso. E, gente, para a semana que vem, o que a gente pode esperar? Bom, primeira turma a gente tem sessão. Sim, 2 processos na pauta por enquanto, da primeira turma. E aí, no plenário presencial, a gente tem previsto como primeiro item da pauta um recurso extraordinário com agravo que trata do regime de separação de bens em casamentos com maiores de 70 anos. E aí uma forma que o ministro até comentou quando estava na posse dele, que alguns julgamentos ele vai trazer isso, sustentações orais primeiro, Sim. vão ser ouvidas, e o julgamento, a votação em outra sessão, para que haja tempo dos ministros compreenderem o que foi falado, como se fosse quase uma audiência pública, né? Eu também acho muito importante, Mauro, sabe por quê? Porque os advogados também já vêm preparados, assim, no sentido de, eu sei que essa sessão é uma sessão que vai ter as sustentações orais, na próxima que será adentrado o mérito. Então, será o início de uma análise, né? O início do julgamento, haverá o pregão do processo, que é o chamamento deste recurso para análise, um processo, inclusive, extremamente interessante, porque ele trata do que a legislação diz, que é a separação de bens obrigatória quando nessa união estável ou no casamento, a lei especificamente trata de casamento, quando envolve maior de 70 anos. E o que os ministros vão decidir, no caso concreto, foram as implicações disso em relação ao inventário, mas é um tema que interessa bastante. Com certeza. Muita gente, né? A gente tem aí uma galera que pode realmente acabar sendo impactada, porque interfere até mesmo na questão do patrimônio das pessoas maiores de 70 anos. O outro que eu anotei aqui, que está na pauta, né, previsão de julgamento, a gente nunca sabe se vai dar tempo de ser chamado, a de 5090, que trata da correção do FGTS pela TR, esse é um tema extremamente candente, muito quente, né? A gente já teve 2 votos até o momento, ministros Luiz Roberto Barroso e André Mendonça, que votaram no sentido de que a correção deve ser pelo menos igual à remuneração da poupança, né? Com efeitos da decisão a partir da publicação da ata de julgamento, e o julgamento a ser retomado com voto visto do ministro Nunes Marques. Sim. Além, a gente tem a DPF, que trata sobre a obrigatoriedade de oferecimento de serviço gratuito de transporte em época de eleição, no dia de eleição. Tem também processos que estavam constando em pautas anteriores e que retomam a pauta do Supremo Tribunal Federal, em alguns casos para formulação da tese ou proclamação do resultado. Lembrando que na quinta-feira, né, não tem uma pauta específica, ela é formada pelos processos que não foram julgados no dia anterior. Então, provavelmente devem começar exatamente com a análise do mérito deste recurso extraordinário, que vai ter a sustentação oral no dia de quarta-feira. E no plenário virtual, só lembrando, a gente está tendo agora julgamentos de 6 ações penais de réus envolvidos nos atos de 8 de janeiro, então vão até o dia 17, né, esses 6 julgamentos, e no dia 13, então, começa o julgamento de mais 8 ações penais sobre esses réus também. É isso. Semana que vem, mais movimentada. Com certeza, voltamos à carga total. Obrigada, gente. Para você também, muito obrigada pela sua companhia. Continue assistindo a gente no canal do STF no YouTube e também no Spotify. Já o áudio, claro, está disponível em várias plataformas, como, por exemplo, a Apple Podcasts. Mais uma vez, obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, até a próxima. Tchau, pessoal.